Professor, o senhor é autor do livro aqui O Colapso da Democracia no Brasil. Eu quero dizer que eu adorei ter lido esse livro, foi muito bom para não só para entender como aconteceu, né, como aconteceram os governos do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, mas também para pensar no que vem, né, fundamentalmente nesse ano que vai ter eleição aqui no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é se o senhor poderia falar daquele conceito que você trabalha bem no livro, que é o conceito de democracia autolimitada, que você descreve o Brasil, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, veja, o que eu entendo é que o regime democrático, embora ele seja frequentemente lido como sendo um certo arranjo, né, institucional, separação de poderes, império da lei, e é claro que isso faz parte da nossa compreensão de democracia, mas ele tem que ser entendido como um produto histórico da luta dos grupos sociais dominados, a fim de que as suas vozes, os seus interesses, as suas demandas fossem pelo menos ouvidos, né, levados em conta no processo de tomada de decisão. Que esse processo de tomada de decisão, embora a gente saiba que uma democracia representativa não significa que a dominação social acabou, mas os dominados conseguem ter voz, conseguem ser levados em conta de alguma maneira nesse processo de decisão. Historicamente, se a gente pensar na democracia europeia, que é o modelo, né, no qual nós vamos nos inspirar, ela nasce das lutas, né, das classes populares, das lutas dos grupos dominados. E aqui na América Latina, nos países do Sul em geral, no Brasil em particular, o que a gente tem é um equilíbrio, né, uma correlação de forças muito hostil às classes trabalhadoras, muito hostil aos dominados de maneira geral, de maneira que quando a gente consegue um arranjo que seja, pelo menos formalmente democrático, esse arranjo ele nasce de um tipo de negociação em que parece que para a gente manter esse arranjo, para que ele não seja destruído por algum tipo de ato de força, né, das elites, da classe dominante, a gente tem que garantir que essa democracia não vai muito longe. Ou seja, que esses interesses dos dominados eles vão ser expressados com muito cuidado, com muita moderação, para não atingir aquilo que as classes dominantes julgam que é o essencial para elas. Que no caso de um país como o Brasil, é essencial para elas manter um nível de desigualdade social altíssimo, porque a gente tem uma elite que é muito, eu digo, alérgica à igualdade, né? E isso vem da nossa formação histórica, né? Vem do fato que a gente tem, na verdade, uma burguesia que é herdeira do escravismo e que sempre teve uma posição muito subordinada nas trocas internacionais. Então, como é uma burguesia desprovida de autonomia, para ela, a distinção social que um consumo ostentatório dá é muito importante para ela manter a sua autoimagem. Então, a gente tem um grande temor por parte dos grupos dominantes de que a gente chegue a construir uma sociedade menos desigual. Então, democracia autolimitada, da maneira como entende isso, quer dizer, é uma democracia em que os maiores interessados na democracia, que são as classes populares, eles são educados a limitar as suas manifestações e saber de antemão que o horizonte de transformação social é muito restrito. Bem, e nesse sentido, né, que você fala da democracia autolimitada, você fala também no livro de o que foi uma transformação efetiva que se deu nos anos do Partido dos Trabalhadores no Brasil, pelo qual o partido sacrificou seus ideais, é isso mesmo? Se a gente pensar na história do PT, eu acho que o Partido dos Trabalhadores representou uma experiência muito importante para a esquerda, não só no Brasil,
nem só na América Latina, mas para a esquerda mundial, né, uma tentativa de construir um partido a partir da classe trabalhadora, com uma relação diferente com as tradições do movimento socialista. Então, foi uma experiência, tanto nos seus avanços quanto nos seus limites, mas uma experiência muito importante. Mas o Partido dos Trabalhadores, então, ele inicialmente tinha uma visão que apontava para uma transformação bastante radical da sociedade brasileira, né? Uma transformação socialista, um socialismo um pouco difuso, né? Não existia muita rigidez programática, mas era a ideia de superar a sociedade capitalista para algum tipo de organização social mais igualitária e mais solidária, e, ao mesmo tempo, uma proposta de uma democracia muito ativa, muito participativa, né? A ideia de organizar uma sociedade com uma intensa participação popular permanente, rompendo bastante com essa divisão estrita do trabalho político que a gente vê hoje, em que o povo é chamado a votar de 4 em 4 anos e depois se espera que simplesmente obedeça às ordens dos governantes. Esse era o projeto do PT, um projeto em aberto, um projeto muito plural, muito diversificado internamente, mas era esse, em linhas gerais, o projeto. E o que eu leio na história do PT é que foi havendo um progressivo desencanto da direção petista quanto à possibilidade de efetivar essa transformação radical. Certo? Quer dizer, e às vezes isso é lido como traição, como capitulação. Eu acho que isso é errado. Quer dizer, o que existiu foi uma mudança a partir de uma leitura das possibilidades abertas pela realidade. Quer dizer, a gente tem. E isso não é só o PT, isso não é só no Brasil, eu acho que isso é uma questão geral da ação política. A gente tem, às vezes, um conflito entre o nosso ideal de realização a longo prazo e as necessidades urgentes, as coisas que a gente tem que enfrentar aqui e agora. E o que eu acho é que o PT, não é que ele foi levado simplesmente, não é, ele pensou coletivamente e pela cabeça das suas principais lideranças, o PT chegou à conclusão que era melhor abrir mão desse ideal de transformação radical e fazer mudanças pontuais, mas que resolvessem as necessidades mais urgentes, basicamente a questão da segurança alimentar. Quer dizer, o Brasil é um país que teria tudo para ter as melhores condições para alimentar perfeitamente toda a sua população, porque é um país que tem uma área agriculturável gigantesca, né, que tem um potencial, né, muito forte, mas que convive com a fome crônica de dezenas de milhões de pessoas. Então, a ideia é vamos abandonar essa ideia de uma sociedade radicalmente transformada e vamos jogar o jogo com as cartas que nós temos no momento para garantir o quê? Para garantir que a gente vai dar 3 refeições por dia para todos os brasileiros e, a partir daí, fazer outras mudanças que significam uma ampliação dos horizontes dos mais despossuídos, dos mais desvalidos, dos mais miseráveis, mesmo nos marcos dessa sociedade absolutamente injusta que nós temos. Essa foi a opção de conquistar um pouco em relação àquele ideal, àquela utopia, mas esse pouco significava muito na vida das pessoas mais pobres. Foi essa aposta. A ideia era de que a gente tem todos esses entraves, quer dizer, a gente tem uma classe dominante muito avessa a qualquer transformação, muito ciosa dos seus próprios privilégios, mas se a gente fizer esse pouco aqui, quer dizer, uma sociedade menos aberrantemente cruel e desigual, a gente consegue isso. Essa foi a aposta dos governos do PT. A gente pode fazer várias ressalvas, críticas, questionar esse caminho que foi colocado. Eu acho que é necessário fazer esse debate, mas não é possível simplesmente fazer um julgamento moral de que
foi uma traição dos ideais. Porque, às vezes, é muito fácil você ficar sempre no radicalismo de uma maneira que te impede de intervir na realidade concreta. Claramente, o PT optou por intervir na realidade, mesmo que abrindo mão de um projeto mais amplo que inicialmente ele tinha. Bem. Depois, mais na frente no livro, o senhor fala de movimentos e decisões que foram os que montaram o cenário para o golpe de 2016. O senhor poderia falar sobre isso? Quer dizer, eu acho que a montagem do golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff seguiu tem vários elementos para explicar isso, né? Eu acho que um elemento importante é o fato de que as mudanças que os governos do PT implementaram, mesmo sendo assim tão cuidadosas, né, para evitar um enfrentamento direto com os privilégios das elites brasileiras. Então, muito cuidadoso, mas ainda assim, eles encadearam uma dinâmica que mudou alguns aspectos da vida nacional, principalmente nas relações entre capital e trabalho. Tá? E isso é algo que é importante, quer dizer, o Brasil ele tem uma inserção no mercado internacional que é baseada em bens primários, né? Em commodities, o agronegócio, a exploração de minério e assim por diante. E são, como a gente sabe, as commodities são produtos cuja competitividade internacional depende muito do grau de exploração da força de trabalho. Certo? Então, para todos esses setores, são setores importantes da economia nacional, a disponibilidade de uma mão de obra disposta a trabalhar por muito pouco é importante. E as medidas de transferência de renda, medidas compensatórias que o governo colocou em ação, elas têm como primeiro efeito a redução da vulnerabilidade dessa força de trabalho, portanto, tem condições de negociar um pouquinho melhor as condições que vai se vender, né, como força de trabalho para os empregadores. E isso afeta também a classe média brasileira. Né? A classe média brasileira ela é uma classe média muito pouco sólida, né, que em grande medida muito vulnerável, né, às mudanças aí da situação econômica, ou seja, aquela estabilidade própria da classe média que a diferença da classe trabalhadora é bem precária no caso brasileiro, mas o que essa classe média tem como uma das suas principais vantagens é o fato de que ela pode se valer de uma mão de obra que está disponível para trabalhar a um valor irrisório. Então, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de empregados domésticos do mundo. Né? São pessoas que, então, vão para as casas da classe média, frequentemente a um valor irrisório e se ocupam das tarefas domésticas, ou que são jardineiros, ou que fazem serviços pessoais de manicure. É um pessoal que trabalha por muito pouco e as políticas de transferência de renda do governo PT fizeram que esse pessoal tivesse condições de negociar melhor e, inclusive, com o aumento do emprego, foram mudando, né, de área de trabalho. Isso prejudica essa classe média. Então, esses setores se sentem incomodados. Quer dizer, a lição, eu acho que não existe transformação, por menor que seja no mundo social, que não acabe incomodando quem se beneficiava com a situação anterior. Por outro lado, depois de 8 anos do governo Lula, assume a presidente Dilma com a proposta de continuar, né, naquele caminho, e a gente tem índices de aprovação altíssimos, né, dos governos do PT, 80% de aprovação popular, e mais do que isso, a costura com as elites políticas tradicionais fazia com que tivesse também um apoio parlamentar gigantesco. Então, a presidente Dilma achou que ela podia mexer em algumas questões.
no seu governo. Então, ela achou que ela podia mexer um pouco na política econômica em prejuízo do capital financeiro. Então, vai procurar diminuir a taxa de juros com a intenção de diminuir a taxa de juros e depreciar a moeda que estava excessivamente valorizada, a fim de estimular o capital produtivo, o investimento no capital produtivo. E daí o sistema financeiro não gosta e entra em conflito com o governo. E, ao mesmo tempo, a presidente Dilma achou que ela podia começar a combater alguns esquemas de corrupção que estavam entranhados no Estado brasileiro. Ela começa, então, uma política de demitir aliados políticos que estão envolvidos em denúncias de corrupção, que era algo que o Lula preferia segurar ao máximo, porque sabia que precisava do apoio dessas pessoas, porque é assim que a política brasileira funciona há décadas, né? E mais do que isso, a presidente Dilma achou que podia pegar empresas estatais estratégicas e começar a desbaratar os esquemas de corrupção. Esses esquemas de corrupção vinham desde a ditadura militar, né? E iam se perpetuando. Então, ela foi na Petrobras, foi na Caixa Econômica Federal, que é o banco que financia o sistema de habitação no Brasil, e começou a mudar em cargos-chave, não eram os cargos de direção, dentro da máquina dessas empresas estatais, começou a tentar limpar esses esquemas de corrupção, e a elite política tradicional brasileira se colocou absolutamente contra isso, né? Tem, claro, os problemas do relacionamento pessoal da presidente Dilma, que além de ser mulher num ambiente muito machista, o que já gerava problemas, ela não tem o espírito, né, para essa camaradagem com a elite política. Ela sempre foi uma pessoa mais formal, mais dura, mas eu acho que isso é simplesmente um anedotário. O principal é que ela mexeu nos interesses. E então ela começou a ganhar a antipatia de um setor importante da burguesia brasileira e de um setor importante da elite política. Quando a gente tem manifestações que ocorreram daí em 2013 no Brasil, em que uma parte da base dos governos do PT vai às ruas para manifestar sua insatisfação, quer dizer, que estava querendo mais, né? Principalmente no que se refere aos serviços públicos, transporte público, educação pública, saúde pública. Daí a direita viu que ela tinha condições de reverter as suas múltiplas derrotas, e ela começa, então, a ampliar a sua carga contra a Dilma. Quer dizer, ela estava insatisfeita por mudanças que estavam ocorrendo, e ela viu que existia também uma insatisfação popular que ela podia capitalizar para o seu lado. E daí começa uma campanha muito pesada, muito dura, os meios de comunicação, uma campanha de desinformação enorme, um jogo muito sujo, inicialmente para tentar evitar a reeleição da presidente, não conseguem. Apesar de tudo isso, a Dilma se reelege em 2014, e depois que ela se reelege, então começa a campanha para derrubá-la da maneira que fosse, e que acaba tendo sucesso em 2016. O señor fala también que dentro de esos movimientos y de esas decisiones que levó adiante el gobierno de Dilma, se dá nessas mobilizações populares que a direita começa também a capitalizar, uma redefinição dos termos do debate público en el país. ¿Cuál es esa redefinição? Eu acredito que nós ficamos no Brasil, às vezes, muito, talvez, iludidos com a ideia de que, a partir da redemocratização, a partir da Constituição de 1988, a gente tinha conseguido alcançar alguns consensos mínimos, né? E o debate acontecia dentro desse consenso. Não vou aqui recuperar todo o processo de construção da Constituição de 88 no Brasil. Foi uma constituinte longuíssima, um processo extremamente complicado. A Constituição é cheia de ambiguidades, né?
Mas, basicamente, e por causa das circunstâncias do momento, né, era o momento da redemocratização, o Brasil queria deixar para trás a experiência autoritária, foi com esse espírito que a Constituição foi escrita. A Constituição estabelece um elenco importante de direitos, muitos deles nunca saíram do papel, né, mas estavam lá os direitos, e da maneira como eu interpreto, a Constituição estabeleceu que a disputa política ia acontecer com base na linguagem dos direitos. Né? Então, sendo a disputa política era entender quais eram os direitos que deviam ser garantidos e estabelecer os mecanismos para que esses direitos fossem efetivados. Né? E daí, em grande medida, os conflitos de interesses eles se traduziam na linguagem de um direito contra outro direito, né? Como, por exemplo, os direitos sociais contra o direito de propriedade. Isso vai estruturar esses conflitos de interesse. Mas isso significa que se entende que é necessário uma gramática de universalização do acesso, que é o que a linguagem dos direitos nos promete. E o que a gente vai ver a partir do momento em que a direita decide voltar às ruas, né? Então, aquelas manifestações de 2013 que começaram com uma pauta claramente à esquerda de ampliação de serviços socializados e de empurrar a gestão do Estado para uma satisfação mais direta dos interesses populares, chega num momento, mudam a chave, quer dizer, a mídia começa a ressignificar aquelas manifestações e elas se tornam manifestações de direita. É um processo muito impressionante. Em espaço de 2 semanas, a gente tem manifestações convocadas por organizações de esquerda com pauta claramente à esquerda e se tornam manifestações convocadas pela mídia de direita com pauta à direita. E o que é o discurso que vai às ruas? É um discurso que rompe completamente com esse consenso que a gente imaginava que existia. Né? É um discurso que vai apresentar o direito como privilégio. Então, o que a gente vê hoje, quer dizer, hoje a gente tem essa distopia no Brasil, que é essa presidência do Jair Bolsonaro, que é alguém que abertamente diz que os direitos empatam a nossa vida, os direitos impedem que a gente vá para frente. O problema da economia brasileira, isso é dito cada vez com mais clareza, é o excesso de direitos. A gente tem que destruir os direitos a fim de abrir os caminhos para a prosperidade. Os direitos coletivos, como os direitos de greve, direitos de manifestação, são vistos como estorvos para a ordem pública. E os direitos sociais, eles vão ser enquadrados nesse discurso, que é um discurso que é importado da direita internacional, né? O discurso da meritocracia, os direitos sociais são impedimento de que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas escolhas, os direitos sociais, eles impedem que a sociedade meritocrática se estabeleça. As políticas sociais do governo do PT vão ser apresentadas, então, como incentivo à preguiça, como prêmio aos vagabundos, todo esse discurso que é um discurso que exila qualquer possibilidade de solidariedade dentro da sociedade. É um manual aí do neoliberalismo, né? A sociedade é uma competição de todos contra todos e a gente tem aqui quem for mais esperto, quem for mais rápido ganha e os outros que arquem com as consequências. E o que é assim chocante é ver como esse discurso, que é um discurso que está claramente apontando para o fascismo, né? Esse discurso ele ganha ressonância, ele ganha ressonância entre as classes médias, para quem o discurso da meritocracia é muito confortável, porque permite que elas justifiquem moralmente a sua distância em relação aos mais pobres, mas ele ganha ressonância também em setores populares, que são aqueles setores que perderam os direitos trabalhistas, perderam qualquer sentido de pertencimento de classe e foram, de alguma maneira, tomados pela ideologia do empreendedorismo individual. Então, eles se veem... É chocante isso, mas é comum, quer dizer,
aquele sujeito que é o trabalhador desprovido de qualquer direito, ele se vê, na verdade, como um capitalista em formação, né? Como alguém que vai, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, pelo seu mérito, ascender na vida. Então, isso ganha as ruas. E é um discurso que recoloca, quer dizer, o debate político brasileiro num patamar que a gente achava que já estava superado. Claro. Né? E o que acontece é isso, quer dizer, de repente nós estamos tendo que ir às ruas para dizer que é necessário que o Estado proteja os direitos dos cidadãos, para dizer que a violência política é ruim, para dizer que a tortura tem que ser impedida. A gente volta muitas casas, mas eu acho que é porque houve uma autoilusão, né? A gente quis acreditar que a gente tinha alcançado consensos básicos e faltou olhar, de fato, para ver o que estava acontecendo no mundo social com o avanço desses discursos ideológicos fortemente individualistas e reacionários. Agora há pouco também o senhor falou do rol que ocupam os meios de comunicação, tanto nessa redefinição dos termos do debate público, mas também na profundização, na obstaculização da profundização das práticas democráticas. No caso do Brasil, como que funciona isso? Veja, no Brasil, nós temos um sistema de comunicação muito concentrado, certo? Nós temos o principal meio de comunicação ainda é a televisão, né? A televisão, os militares, quando estiveram no poder, fizeram um esforço deliberado de expansão da comunicação eletrônica no Brasil. Então, já nos anos 80 do século passado, a televisão atingia 99% dos lares brasileiros. E a televisão ela é concentrada numa grande rede, que é a Rede Globo, e mais 3 redes, que são todas empresas familiares, com exceção de uma que é de propriedade de uma igreja neopentecostal, certo? Essas redes, elas também controlam a maior parte da rádio no Brasil, os principais portais de internet e uma grande parcela da imprensa escrita. Se a gente pensar em alguns jornais independentes, a gente pode dizer que tem 7 grupos que controlam, sei lá, 98% da informação a que o público brasileiro tem acesso. E são todos grupos alinhados com os partidos à direita, são todos marcados pelo antipetismo, né? Não vou nem falar de antissocialismo, porque isso, mas pelo antipetismo, e com um padrão profissional muito baixo. Tá? Então, se a gente for fazer um histórico, né, da política brasileira, da redemocratização para cá, é um circo de horrores, de formas abertas de manipulação da informação, de uma tentativa explícita de interferência nos processos eleitorais, de bloqueio de determinadas questões, de determinados debates. A gente pode dizer, não, que em qualquer sociedade em que os meios de comunicação estejam na forma de empresas privadas, a gente vai ter algum tipo de viés. Mas, no caso do Brasil, isso é muito mais escancarado. Então, essas empresas elas vão contribuir para criar um clima absolutamente contrário aos governos do PT. E isso vai crescendo, né? A partir da metade já do primeiro governo Lula começa o discurso da corrupção nos governos do PT. E não é que não tenha havido corrupção nos governos do PT, mas tem corrupção em todos os governos da República Brasileira. A corrupção dos governos do PT não foi de forma nenhuma diferente das corrupções dos governos anteriores ou dos governos posteriores. O que acontece é que houve, da parte do PT, o entendimento de que enfrentar a corrupção levaria à impossibilidade de governar. Tá? Foi
uma aposta realista. Tá? E nós não tivemos no governo do PT escândalos de corrupção que visassem o favorecimento pessoal dos principais detentores dos cargos mais importantes do Poder Executivo, como a gente teve nos governos anteriores, certo? Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, comprou uma boa parte do Congresso para garantir a possibilidade da sua reeleição, que antes a Constituição impedia. Então, houve, mas você singularizar a corrupção como sendo um atributo do PT, um atributo da esquerda, foi uma invenção dos meios de comunicação. E a gente tem, nesse mesmo momento, aí, a gente sabe, o crescimento das novas tecnologias, das novas formas de comunicação, das mídias sociais, principalmente. E a extrema-direita foi muito competente para ocupar esses espaços. Não só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. Existem algumas afinidades seletivas entre essas novas tecnologias e o discurso da direita, e, sobretudo, da direita extremada. Talvez porque são formas de comunicação muito telegráficas, muito sintéticas, que exigem muito pouca atenção do público, então é mais fácil você reproduzir preconceito, senso comum, do que você desfazer preconceito e desfazer o senso comum nesses espaços. Seja como for, a extrema-direita ocupou muito bem esses espaços. No caso do Brasil, por características do acesso à internet, de uma população em geral com muito poucos recursos, o principal meio de difusão não são as mídias sociais propriamente ditas, mas sim os aplicativos de troca de mensagem instantânea, principalmente o WhatsApp, e a extrema-direita tomou conta do WhatsApp. E daí a gente tinha um processo bem interessante, em que você tinha a televisão com um certo discurso, batendo na tecla, sobretudo, da corrupção dos governos do PT. Daí você tinha as rádios que atingem um público mais fragmentado e que tem uma visibilidade menor, porque elas são mais pulverizadas. Então, as rádios, em grande medida, descendo esse discurso ainda para as questões morais, Então, era o banditismo do governo do PT, são os governos do PT querendo disseminar a ideologia de gênero e terminar com a família e tal. E as redes sociais descendo, então, para os boatos e mentiras mais absurdos, que sei lá, o castelo que o Lula tinha no Uruguai, a Ferrari do Fernando Haddad, que era outro líder do PT, os filhos do Lula seriam os donos de todas as grandes empresas brasileiras, contas bilionárias escondidas em bancos, e, por outro lado, o incentivo à pedofilia e coisas absurdas, em suma, um circo de horrores. Mas o que acontecia? Isso não estava no vácuo, O noticiário da televisão e os programas de rádio davam credibilidade para esses absurdos que saíam nas redes sociais. Então, houve um processo de um massacre contra o PT e contra a esquerda, promovido pelos meios de comunicação, e um impedimento completo a um debate minimamente informado, e, por outro lado, a naturalização da extrema-direita. Então, esses atores de extrema-direita que surgiram, eles foram rapidamente alçados a interlocutores legítimos do debate público, ganhando espaço na mídia, ganhando espaço na televisão. Então, teve uma organização que foi importante na crise brasileira, chamada Movimento Brasil Livre, que eram jovens financiados pela Atlas Foundation dos Estados Unidos, que financia movimentos de extrema-direita pelo mundo afora. Eles criaram esse nome de fantasia para poder participar
processo de derrubada da presidente Dilma, com um discurso economicamente ultraliberal e, ao mesmo tempo, surfando na denúncia da ideologia de gênero e tal, e muito agressivo contra os movimentos sociais organizados. E, assim, da noite para o dia, os líderes desse movimento estavam em tudo quanto era televisão, rede televisão, jornal, e se tornaram figuras importantes. Eles ganham um público a partir de uma exposição absolutamente deliberada deles na mídia. Então, é, de fato, um dos problemas que a gente tem para enfrentar no Brasil. Os meios de comunicação, eles são muito pouco plurais, são poderosos na sua capacidade de moldar o debate público, e, por isso, eles impedem que essa concentração da informação seja tematizada como uma questão da agenda pública. Mas a gente precisa enfrentar esse problema, porque a gente não vai ser capaz de reconstruir a democracia no Brasil se a gente não tiver um ambiente de debate mais plural, em que mais visões do mundo estejam presentes e que existam também mecanismos de controle para evitar a disseminação de informações falsas. Esse mecanismo de controle, eles são, por um lado, a própria pluralidade da concorrência na informação, né? Porque se você tivesse vozes diferentes, seria mais difícil mentir do jeito que se mentiu, mas também mecanismos de responsabilização. Isso foi um tabu, quer dizer, os governos do PT pensaram em criar um conselho de jornalismo em que os próprios profissionais da imprensa determinassem parâmetros éticos para o exercício da profissão, e tiveram que recuar, porque a mídia corporativa fez disso um tabu, era a censura e assim por diante. Mas não, você tem que permitir que a sociedade não fique à mercê da manipulação de informação, ou seja, que você determine parâmetros éticos para o exercício da atividade jornalística. Mas é difícil, porque é uma prioridade para os meios de comunicação impedir que esse debate seja travado. Bem, você falou agora justamente, né, desses mecanismos de controle para garantizar a pluralidade, né? E em todo esse tempo em que os meios de comunicação justamente foram fundamentais para levar o debate, esse giro ideológico, né, para onde foi. Qual foi o rol da justiça brasileira durante todo esse tempo? Veja, a justiça brasileira foi... Eu falei aqui que tinha os meios de comunicação e tinha as fábricas de fake news nas redes sociais. Mas, na verdade, esses eram dois pés de um tripé, que o terceiro pé era o aparelho repressivo do Estado. Justiça, polícia e Ministério Público. Certo? A gente tem... isso é uma herança da Constituição de 88, certo? Com o objetivo de ampliar os controles democráticos, a Constituição de 88 acabou expandindo enormemente os poderes do Ministério Público e os poderes do Judiciário, sem, por outro lado, ter mecanismos de responsabilização que estivessem no mesmo patamar. Então, a gente tem hoje procuradores e juízes, às vezes, de primeira instância, com um poder gigantesco e sem prestar contas a ninguém. E isso foi usado por juízes e procuradores extremamente ideologizados e com uma visão muito forte à direita. Eles, em grande medida, estão imbuídos desse sentimento meritocrático mais reacionário, né? Tem um sociólogo brasileiro, o Gessé Souza, que diz que é a legitimação pelo concurso. Eles fizeram concursos muito concorridos, porque são cargos muito bem remunerados. Então, eles fizeram concursos muito concorridos, às vezes passaram anos de sua vida sem fazer nada, se preparando para passar nesse concurso, e uma vez que passaram, se sentem melhores que os outros, porque, afinal, eles passaram onde os outros fracassaram,
Então, eles veem a sociedade de cima para baixo. Eu acho que essa é uma parte da explicação. Então, o que a gente teve foi um judiciário e seus órgãos, né, acessórios, como o Ministério Público, e também a Polícia Federal, que também é muito bem remunerada e também ganhou muitas condições de funcionamento, inclusive nos governos do PT, agindo para criminalizar a esquerda. O símbolo disso tudo é o ex-juiz Sérgio Moro, que conduziu a Operação Lava Jato, que foi uma operação deflagrada em 2014, certo? Imediatamente depois, então, das manifestações de 2013, que mostraram uma certa fissura, uma certa crise na base social do PT, tem essa operação, que é uma operação destinada inicialmente era destinada a verificar um escândalo relativo a divisas, né, a um doleiro que operava aqui em Brasília, mas que, de uma forma bastante peculiar, ela vai absorvendo tudo, né? É um polvo, qualquer pretenso escândalo de corrupção vai ser incorporado nessa operação, e esse juiz, o Sérgio Moro, vai ser o responsável por essa operação, mas é um juiz que não se coloca como juiz, né? É um juiz que se coloca como perseguidor, como justiceiro, né? A mídia que o exaltava colocava isso completamente, era Sérgio Moro contra Lula. Agora, o juiz não pode estar contra o réu que ele vai julgar, e a gente imagina que o juiz deva ter uma posição imparcial, pelo menos fingir que é imparcial é o mínimo que se espera. O Sérgio Moro não, inclusive já foi provado, ele o tempo todo estava assessorando a acusação. E ele vai romper todas as regras do procedimento judiciário, ele vai fazer escutas ilegais, inclusive contra a presidente da República na época, que era a Dilma Rousseff. Ele vai fazer a divulgação igualmente ilegal dessas escutas ilegais, e, aliás, uma divulgação, e isso também já está mais do que provado, uma divulgação editada, a fim de, a cada momento, passar à opinião pública a pior impressão possível. Ele vai assumir verdades que não têm nenhuma evidência que as sustente, e ele vai, enfim, condenar, né, várias lideranças políticas, e, em primeiro lugar, o ex-presidente Lula, numa sentença em que ele condena o Lula por corrupção, embora a própria sentença assuma que não existe nenhuma comprovação dos atos de corrupção. A sentença diz que está condenando o Lula por atos não determinados. Ora, como é que você condena alguém por atos não determinados? Enfim, eu não sou jurista, eu não tenho formação em direito, mas mesmo para um leigo como eu, é um escândalo. Os juristas, então, eles desmontam frase por frase aquilo que o Sérgio Moro e seus cúmplices fizeram com uma velocidade também completamente definida pela necessidade do processo político e do processo eleitoral. Isso culmina, já depois do golpe de 2016, na prisão do Lula e na ineligibilidade do Lula, que por isso não pôde concorrer às eleições de 2018. Ele vai concorrer agora em 2002 porque todas essas sentenças acabaram sendo anuladas pelos seus vícios. Ele foi preso contra a Constituição, porque a Constituição determinava que só podia ser preso uma vez esgotados os recursos, e o Supremo Tribunal Federal, pressionado pelas Forças Armadas, decidiu que a Constituição não valia, no caso do Lula, que ele seria preso antes de esgotados os recursos. Então, o que a gente vê claramente foi uma conspiração da qual o judiciário participou, a fim de retirar a presidente Dilma da presidência e impedir a vitória do presidente Lula na eleição de 2018. A minha interpretação é que eles achavam que, com uma campanha tão forte, o Lula não teria chance nas eleições. Viram que não deu certo, então eles tiveram que ter um outro ato de força,
e impedir a candidatura do Lula. E a coisa é tão escandalosa que o Moro, esse juiz, ele passou o processo eleitoral de 2018 inteiro manipulando o processo a fim de prejudicar a candidatura do PT, que no caso era do Fernando Haddad, já que o Lula não podia se candidatar. Então, ele soltava informações, ele liberava pretensas provas, que depois se provaram, inclusive, fajutas, a fim de criar o clima de opinião contrário, e quando, enfim, o resultado é alcançado, ou seja, o candidato da extrema-direita, o Jair Bolsonaro, se elege, o Moro é convidado a ser ministro da Justiça do novo governo. Ou seja, não existe nem mais aquela fachada, né, de respeito a uma determinada ética. Não, é tudo escancarado. Então, se a gente pensar o retrocesso no Brasil, e o retrocesso, para mim, isso é claro, que existe uma relação genética entre o golpe de 2016 e a vitória do Bolsonaro. Né? São dois momentos de um mesmo processo de erosão da democracia brasileira. Mas, então, esse processo a gente pode entender como tendo sido uma articulação que envolveu vários setores, né? Então, envolveu uma parcela da burguesia brasileira, envolveu os interesses dos Estados Unidos no Brasil, que é esse outro elemento que foi importante, envolveu os meios de comunicação de massa, envolveu uma parte significativa da elite política tradicional, envolveu a cúpula militar e envolveu o judiciário, certo? Por ação e por omissão. Por ação de alguns dos seus militantes, como o juiz Sérgio Moro, e por omissão de muitas das suas cortes superiores, como a nossa Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que ficou amedrontado e não foi capaz de cumprir a sua função, que era zelar pela obediência à Constituição. Ele simplesmente se eximiu da responsabilidade de impor a obediência à Constituição, ele permitiu todos esses abusos, o que mostra, eu acho, esse é um recado para também o campo popular, os setores da esquerda, que a gente não pode simplesmente confiar que a gente tem um conjunto de instituições que está garantindo o funcionamento de certas regras. A gente tem que ter, no mundo social, na correlação de força social, a força para garantir as conquistas que a gente teve. Porque se esperar que as instituições funcionem automaticamente, elas muitas vezes vão funcionar a serviço dos nossos adversários. Foi o que a gente viu no Brasil. Ótimo. Tenho mais duas perguntas. Você está sem som. Está me ouvindo aí? Sim. Perfeito. Tenho mais duas perguntas. Uma pontualmente sobre o panorama que a gente enfrenta agora, né? Levando em conta tudo que você me contou agora. E outra sobre o livro que você me contou que vai ser lançado ainda esse ano. Puntualmente sobre o panorama político eleitoral durante esse ano 2022, levando em conta tudo que você me contou, como você acha que pode se desenvolver não só a campanha eleitoral, mas também um possível terceiro mandato do Lula, levando em conta que no existen posibilidades para justamente levar adiante transformações radicais dentro do que é a democracia e a sociedade brasileira. Como você acha que pode acontecer tanto a campanha durante esse ano, levando em conta que dos candidatos é uma pessoa que claramente não reconhece a democracia como meio, né? Mas também possível terceiro mandato do Lula. Veja, eu acho que até onde a gente consegue ver, de fato, essa campanha vai ser uma campanha Bolsonaro contra Lula, certo? Eu acho que
foram feitas várias tentativas, mas nenhum outro nome mostra a densidade eleitoral, mostra a força, mostra a capacidade de romper essa dupla opção. O Bolsonaro, ele claramente, já faz muito tempo, ele tem optado pelo caminho de tensionar ao máximo, né, a política brasileira, ameaças permanentes de virada de mesa, ameaças permanentes de não respeitar o resultado da eleição, ameaças de golpe. Eu, até o momento, não acredito que ele tenha força para colocar isso na rua. Tá? Inclusive porque no ano passado, na nossa data nacional, que é o 7 de setembro, ele fez um ensaio e claramente ele não tinha força para colocar essas bravatas na rua. Mas é claro que isso aumenta a tensão e isso aumenta a agressividade da sua base militante. Né? Porque, apesar de tudo, apesar do desastre que é o governo dele, a gente teve uma gestão catastrófica da pandemia de Covid-19, a gente está tendo uma inflação galopante, redução do poder aquisitivo, aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da fome, desemprego em alta, etc., etc. Apesar disso tudo, ele ainda mantém em torno de 25% do eleitorado, o que é algo que a gente tem que parar e pensar. Quer dizer, qual é esse segredo de uma extrema-direita que é capaz de manter uma parcela tão grande da população alinhada a ela, apesar de que, na prática, já mostrou que as suas políticas são prejudiciais para toda essa população. Mas então ele tem essa base, e quanto mais ele mantém esse discurso de que o sistema está contra mim, vão roubar minha reeleição, etc., mais ele estimula a agressividade dessas pessoas. Então nós temos um risco grande de ondas de violência durante a campanha. A gente já teve isso há 4 anos, quando o Bolsonaro se elegeu, certo? Agressões, principalmente contra pessoas LGBT, né, que são alvo forte da campanha da extrema-direita, como militantes da esquerda, etc., e nós temos esse risco. Mas eu não acredito, apesar das tentativas, né, que o governo está fazendo, de medidas pontuais e de curto prazo para enfrentar as privações que a maioria da população brasileira está passando hoje, eu não acredito que isso vá dar resultado. Por exemplo, pequenos reajustes, né, salariais, mas a gente está tendo um aumento da inflação de forma que esses reajustes, até chegar à eleição, eles já perderam completamente seu efeito e já não eram suficientes para todas as perdas do poder aquisitivo dos assalariados dos últimos tempos. Eu acredito, então, que, apesar de que vai ter uma campanha muito dura, já começou a campanha de desinformação muito forte, a campanha de mentirada, e num nível assim muito sério, mas eu acredito que o favorito para a eleição é, de fato, o ex-presidente Lula. E daí o ex-presidente Lula já sinalizou com clareza a sua tentativa de um caminho híbrido, em que ele compõe com a direita e faz acenos à esquerda. Né? Então, o PT e o Lula têm anunciado medidas que são importantes, como, por exemplo, que vão revogar a reforma trabalhista, que retirou direitos históricos da classe trabalhadora brasileira, que vão revogar o chamado teto de gastos, que é uma manobra que impede o investimento público em educação, em saúde, etc. Então, essas são medidas importantes em que ele dá satisfação ao eleitorado à esquerda, né, aos movimentos sociais, às classes populares, mas, ao mesmo tempo, ele sinalizou a composição de chapa com um político de direita, como vice-presidente, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que apoiou o golpe, que apoiou todas as reformas que agora o PT diz que vai desfazer, as reformas antipopulares, que até recentemente ficava em cima do muro em relação ao governo Bolsonaro. Isso é explicado em termos da necessidade de garantir uma certa estabilidade ao terceiro mandato do Lula, quer dizer, sabe-se que esse apoio não rende voto, mas
seria algo para garantir que não se tentaria imediatamente um novo golpe contra o governo Lula. Eu acredito que essa opção está errada, certo? A minha interpretação é que a esquerda brasileira, ao seguir esse caminho, está deixando de entender as lições da história recente. Certo? A gente vai, de volta, caminhar na ideia de uma democracia autolimitada, não apenas, e esse é o ponto, não apenas porque a gente sabe que não tem como promover transformações radicais de imediato, e realmente nós não temos, mas porque implica em congelar a correlação de forças. Né? O que está se vendendo é a ideia de que a gente não vai fazer os enfrentamentos necessários para ir mudando a correlação de forças e nós ganharmos a força para promover mudanças mais profundas paulatinamente. Essa composição ela impede que a gente tematize o que foi o golpe de 2016, impede que se tematize qual foi o papel do descompromisso da elite política tradicional, dos partidos de direita tradicionais, da nossa classe dominante com a democracia, e desmobiliza a base social. Tá? Essa é uma discussão que tem sido feita na esquerda brasileira, mas o fato, realisticamente, é que pelo caráter imprescindível da candidatura do ex-presidente Lula, ele tem uma posição de força para determinar o caminho. É um caminho que eu gostaria muito de estar errado, mas eu estou bastante convicto de que ele, a médio prazo, implica que a gente vai encontrar os mesmos impasses que a gente encontrou na década passada, certo? E vamos estar novamente sem força para garantir um aprofundamento da democracia e do combate à desigualdade social no Brasil. Porque, para mim, as duas coisas andam juntas. A verdade é que, vamos dizer assim, o metro para a gente medir o quanto que a nossa democracia está funcionando é o quanto que nós somos capazes de levar adiante medidas de combate à desigualdade social sem que apareça o veto dos privilegiados. Então, acho que, infelizmente, o que eu vejo é a reprodução de um mesmo caminho de extrema prudência que, no entanto, a médio prazo, não é capaz de garantir a estabilidade que prometia. Excelente. Então, eu acho, inclusive, que parte de, não sei, vou ter que ler, e vou querer ler com muita vontade o seu livro que está por sair. Você, nesse livro, que me corrige se eu estou errada, é O Colapso da Democracia na Periferia do Capitalismo. É certo? Não tem colapso. A democracia na periferia capitalista. Isso. É um pouco um análise que você faz, não só do Brasil, pontualmente, que você já fez no livro que a gente comentou hoje, mas também, como você fala no título, na periferia do capitalismo, é assim? Veja, na verdade, esse livro, ele, claro, ele tem muita referência à experiência brasileira, é o principal caso, mas é uma tentativa de entender esse fenômeno da crise da democracia, né? Que a crise da democracia não é só no Brasil, não é só nos países do Sul, é uma crise geral, né? Na verdade, a ciência política mais convencional ela percebe que tem uma crise quando o Donald Trump se elege nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê o Donald Trump, o Brexit na Inglaterra, né? O avanço de uma extrema-direita claramente antidemocrática pelo mundo afora, por dentro das regras da democracia eleitoral, e ou essa extrema-direita chega ao poder, ou ela chega perto. Né? A gente vê o caso da França, por exemplo. Então, essas tensões. E a minha preocupação é entender que no mundo periférico, a nossa democracia também entra em crise, mas a nossa crise não é igual à crise
dos países centrais. Nós temos outras características, porque as nossas democracias já eram mais frágeis, já enfrentavam maiores vetos. Então, embora o que eles chamam de populismo de direita seja visto como a origem da crise da democracia, no meu entendimento, é mais um sintoma do que a causa, né? A democracia entra em crise nos países do norte porque o avanço do neoliberalismo vai tornando cada vez menor o espaço das decisões que precisam passar pelos métodos democráticos. Você vai retirando, por exemplo, toda a gestão central da política econômica do veredito democrático, porque você tem uma ortodoxia a ser implementada e ninguém discute. Então, são políticas de alteridade, são políticas de transferência, na verdade, do dinheiro dos impostos da população para os credores da dívida pública. E isso não se discute mais. Então, o que acontece? A democracia vai minguando, porque questões centrais não estão mais disponíveis para o debate político que leve à decisão democrática. Isso vai levando a uma frustração cada vez maior. E a extrema-direita entra para capitalizar essa frustração. Só que isso que é a vida nos países do norte, da crise da democracia, já era a nossa democracia padrão aqui funcionando no sul, porque a gente sempre conviveu com vetos muito maiores. Então, aqui, os sintomas da crise eles se manifestam de uma maneira muito mais violenta. Não é simplesmente a retirada de poder decisório. São viradas de mesa. A gente passa a ter essas democracias em que mesmo a formalidade do processo eleitoral, do respeito às regras, ela é destruída, como a gente viu no caso do Brasil, como a gente viu em vários dos golpes de novo tipo que aconteceram na América Latina, ou que a gente viu, para pegar um país da periferia da Europa, um pouco antes, no caso do plebiscito da dívida grega, em que o povo faz uma escolha e o governo implanta o contrário, mesmo no processo de plebiscito. Então, eu acho que, na verdade, a gente está num contexto em que os países do Sul ensinam aos países do Norte, pela sua história, muito mais do que está acontecendo. Então, a minha intenção no livro é fazer um pouco a leitura da crise da democracia a partir desse olhar dos países periféricos, com uma atenção, claro, ao caso brasileiro, e uma tentativa também de entender os problemas, entender tanto a emergência da direita, de uma nova direita, certo? Essa direita radicalizada, que se apresenta como antissistêmica, mas, na verdade, reforça as bases mais injustas e discriminatórias desse sistema, e as dificuldades de uma esquerda que parece desprovida de projeto, né? Simplesmente na defensiva, tentando impedir que tudo desabe, mas com isso assumindo a defesa de uma ordem que ela mesma nunca achou que fosse a ideal, e, por outro lado, com dificuldade para articular diferentes demandas, né? Porque é uma esquerda que isso é bom, se pluralizou, né? Que é capaz de abranger, então, outras pautas, outras agendas, né, como a agenda feminista, a agenda antirracista, a agenda LGBT, a agenda ecológica, cada vez mais importante, mas que não pode também deixar de lado a agenda dos direitos dos trabalhadores, só que é muito mais difícil a gente combinar numa ação comum essa diversidade de agendas e de prioridades. Então, é um livro que busca trabalhar a partir da visão do capitalismo periférico, e particularmente do Brasil, mas esse conjunto de questões que estão colocadas aí, acredito que de diferentes maneiras, mas no mundo todo.